Oi, gente, boa noite. Voltei. Agora a doutora Priscila já chegou. Ela vai conversar com a gente. Queria muito agradecer. Vou esperar ela entrar. O Instagram avisar. Aí a gente já vai começando. O Instagram vai avisando. Oi, boa Olá, noite. Tudo bem? tudo? Tá me ouvindo direitinho? Pô, tô ouvindo super bem. Tá me ouvindo? Tô sim. Só a internet aqui Tá. que é um pouquinho ruim, que eu tô dentro do hospital. Por isso que eu queria agradecer, nossa, muito, muito, muito por ter atendido o meu convite, tá? Que eu sei que deve estar, assim, uma correria aí, Com coisa de certeza. do, né? Mas eu tô assim muito feliz de conversar com você, doutora Priscila, que para quem não sabe, ela é pediatra, né? Isso. Se puder se apresentar um pouquinho, assim, para quem ainda não conhece. Sou a doutora Priscila Matos, pediatra aqui em Manaus, Amazonas. Atuo principalmente com a pediatria clínica, fazendo enfermaria, porta, pronto-socorro, emergência, com crianças graves em semi-intensiva, e o amor da vida, que é o nosso ambulatório, né? Que aí é onde a gente tem o contato com as nossas mãezinhas, a gente faz a rotina pediátrica, mas com tudo diferente em meio a essa pandemia que a gente está vivendo. Doutora Priscila, a gente vê, né, noticiário a todo momento e sabe que Manaus está passando por um momento muito difícil, né? Assim, que acho Sim. que é um dos principais lugares que está muito difícil. Como que tá aí em relação, assim, eu sei que igual você está fazendo plantão agora, em relação às crianças, assim, tá tendo caso, é, bastante caso com criança, ou tá tendo mais mesmo é com adulto, com de risco, como que tá aí? Então, nós tivemos um surto muito significativo na parte adulta. Muitos, infelizmente, muitos óbitos, muitas internações, muitos adultos graves. Inclusive, a gente da área da saúde também acaba adoecendo. Eu fui uma que também tive coronavírus, fiquei também bem doentinha, mas graças a Deus estou aqui, já tudo certo. E o adulto, como no mundo inteiro, tem se manifestado muito mais. Na parte pediátrica, graças a Deus, os casos são menores. E isso aqui também é da mesma forma. E as Uhum. formas, e quando acontece, graças a Deus, também são sempre formas mais brandas. Mas a gente tem visto novos estudos, novos levantamentos que tem acontecido, são também em crianças a manifestação grave da doença. Ou crianças que têm outras doenças, outras patologias associadas que acabam agravando por conta do coronavírus estar associado àquele determinado momento. Mas, no geral, são manifestações brandas, elas são assintomáticas, é como se fosse aquela gripe mais leve, e uma porcentagem dessa se manifesta para a gravidade, que aí faz as pneumonias de complicação, precisam de internação para oxigenoterapia, suporte, e uma minoria que agrava mais além do que isso, fazendo choque, sepse, infecção disseminada no organismo, mas, graças a Deus, apesar de esses números terem aumentado, ainda assim é minoria. Os Eu adultos são mais imagino. pesados. Você comentando que você teve, na hora que eu postei, eu comentei, teve muita gente curiosa, que aqui em Passos, eu moro em Passos, interior de Minas, o isolamento, assim, agora já está mais flexível, apesar dos números estar subindo agora. A gente está chegando no Sim. pico aqui agora. E aí, nossa, muita gente falou, Jéssica, às vezes não vai dar tempo de eu chegar em casa, mas ficou muito curioso em saber, porque assim, aqui tem casos, mas não tem nome, assim, né? Tá tudo, ninguém Sim. ainda falou como que é, então pediram muito para me perguntar para você qual que foi os seus sintomas, né? O que que você sentiu, como que foi? Bom, eu comecei com mal-estar, aquela dorzinha no corpo, que a gente, não é nada, deixa quieto. E aí, com uns 3 dias, eu não tive febre. Eu tive todos os sintomas menos febre. Aquela moleza, aí começou os sintomas gripais, como se fosse um resfriado. Tosse, muita Hum, coriza, muita congestão nasal. Aí começou a ir desconforto respiratório. Perdi o olfato, a anosmia, que a gente chama, não sentindo cheiro, nem paladar. E no sim. 12º dia de doença foi quando eu tive uma piorada do padrão respiratório,
mas só fui para pronto-socorro, fazer medicamento, oxigênio, um pouquinho de oxigênio, e graças a Deus recebi alta, eu não precisei internar. Mas foram 15 dias, assim, num quadro mais arrastado. Agora, o que mais incomoda, que eu converso muito com os pacientes, é essa sensação de peso que dá no peito. Não, eu não sou asmática, nunca tive problema pulmonar, mas era a sensação de que o ar não entrava. Então, você puxa o ar e não consegue... Então, dá um peso, um desconforto. E aí, aí isso leva a angústia, que acaba a gente, às vezes, procurando o pronto-socorro até por uma ansiedade. Porque a gente se sente no mal-estar, mesmo a gente sendo profissional de saúde, na hora a gente é paciente também, não tem para onde correr. E acaba procurando o serviço para também se sentir mais segura, né? Mas foi bem complicado. Até hoje... Opa, não ouvi, desculpa. Até por ser uma doença nova, né? Então, sim, com certeza. Muitos protocolos, muitos medicamentos. Eu não usei todos os medicamentos dos protocolos. Me restringi um pouco mais, apesar de prescrever para outras pessoas também, conforme a necessidade e a gravidade. Fiz muita fisioterapia respiratória, que ajuda muito. Movimentos em casa que dá para fazer em casa. Puxar o ar com mais força, 3 vezes, e soltar devagarinho. Tem uns respirõezinhos que a gente vai puxando as bolinhas, elas vão subindo. Então, são exercícios que melhoram a complacência pulmonar, e você acaba estendendo um pouquinho mais o pulmão e melhorando assim a respiração, trabalhando os músculos da respiração. Isso é muito importante. Pronar, que é deitar de peito para baixo na cama, isso ajuda muito também. E aí internado, sim, né? Sim. Estamos usando isso, né? E até hoje, o mais chato é que até hoje eu ainda não sinto o cheiro direito. Então, assim, um cheiro muito forte, eu sinto demora. Eu já tô com 38, 39 dias da doença. E ainda não sinto 100%. Tipo, tem que ser um cheiro muito forte para eu, sentir alguma coisa aí. Mas tem outras pessoas que já retornaram e estão tranquilas. Vai muito de pessoa para pessoa. Cada organismo vai reagir de uma determinada maneira. Quando você sentiu, você já fez o teste? Sim, eu fiz. Sim. Eu fiz o PCR, que é aquele que vai do narizinho, e fiz tomografia de controle. Mas fiz 3, cheguei a fazer 3 tomografias por conta do comprometimento pulmonar, que eu não estava legal, e aí no pronto-socorro acabavam pedindo, mas graças a Deus tudo certo. Graças a Deus, né? Doutora Priscila, agora, só te perguntando, assim, pra gente finalizar essa parte do vídeo, depois eu vou com umas perguntinhas de umas mães, rapidinho, para não tomar muito seu tempo. Você teve colegas aí, assim, os colegas estão sendo infectados aí? Muitos. Você chegou a perder alguém? Sim, infelizmente. Aqui nesse hospital de referência que eu estou hoje, nós temos aproximadamente, isso assim, por uma média baixa, de 150 funcionários que foram contaminados. Desses 150... e aqui é um hospital infantil, aqui é só atendimento de criança, não tem adulto aqui. E a gente chegou a perder 5 colegas. Desses 5 colegas, 3 foram coronavírus. 2 foi na época da pandemia, mas não estavam com coronavírus. Estavam em mais tempo de UTI, e aí eram pacientes colegas que estavam mais graves no momento. Mas 3 óbitos pelo coronavírus. A gente perdeu muita gente aqui. Aqui foi bem assustador. E o que mais chama atenção, e se eu posso falar isso, e que você comentou até no início, a questão do isolamento e a questão da gente se proteger. Então, tipo, eu tô aqui, só fiquei bonitinha aqui para falar com você. Bonitinha assim, né? Mas a máscara, gorro, capote, é o tempo inteiro com tudo. E na rua também, e a gente tem que fazer isso. Aqui em Manaus, essa semana tá começando a liberar o comércio, então as coisas estão começando a voltar. E a gente se assusta muito, assim, a gente está muito preocupado com a segunda onda, tem medo que essa segunda onda seja pior do que a primeira. A gente tem um problema geográfico, que aqui é tudo via rio. Então, assim, a gente ainda tem os pacientes do interior que estão chegando, e muitos vão morrer porque não vão conseguir chegar na capital.
Então, assim, a nossa preocupação, a gente insiste muito, a gente sabe que a economia precisa, que todo mundo precisa trabalhar, a gente precisa fazer a coisa fluir, mas são vidas, né? Então a gente acaba pesando. E quem puder, eu sempre digo, quem puder ficar em casa, fique. Eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tô aqui na linha de frente. Mas Ficar sempre por com todos os vocês, né? cuidados. Sim, sim. Porque quem a gente precisa, a gente não sabe onde está esse vírus, a gente não sabe se ele está aqui do nosso ladinho ou se ele está nessa cadeira que a gente está sentada, mas a gente sabe que ele compromete de uma maneira muito grave e que ainda não está assim longe de acabar. Então, se a gente não persistir com todos esses cuidados de higiene, lavagem das mãos, álcool em gel, uso de máscara, porque é um vírus que se propaga pela saliva, que, ao encostar o dedo no olho, pela fala, então pela respiração, são gotículas, então a gente tem que se prevenir. Eu acho que a prevenção hoje é a principal palavra. A gente tem que manter isso dentro de casa, orientar a família, orientar os idosinhos, orientar as crianças, para terem hábitos que a gente possa se proteger nesse momento, porque a gente não sabe quando que isso vai acabar, né? Então, quanto mais a gente se proteger, melhor. Eu fico assim, eu falo que aqui na minha cidade, principalmente, eu fico um pouco triste assim de ver que as pessoas estão vendo os números crescerem. Cada dia, hoje já foram mais 3 e já teve até um óbito já. E assim, você anda na rua, tá, as pessoas estão de máscara porque é obrigatório, mas não estão levando a sério, sabe? Isso é Acontece em todos os lugares. na cidade vizinha e não Infelizmente. acontece aqui, né? Eu falo que aqui, principalmente, na hora que tiver um nome e um CPF conhecido, aí as pessoas vão levar a sério, né? É muito complicado, assim. Também a gente não está tendo muitos exemplos de quem deveria dar, né? Então, eu Com acho que certeza. complica mais, né? Até tem uma pergunta de mamãe, tem um pouquinho. Por exemplo, se a criança ela tiver que ir na consulta com o pediatra, ir até um consultório, você acha que ela deve remarcar essa consulta ou ela Então, pode ir com os cuidados? importantíssima essa pergunta. Inclusive, o Conselho Regional de Medicina, a Organização Mundial de Saúde, todas as entidades, a gente chegaram em consenso, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria também, que as consultas de rotina nesse tempo de pandemia estavam suspensas, até por conta de aglomeração até dentro do próprio ambulatório. Aqui em Manaus está começando a liberar, isso vai depender muito de cidade para cidade. Então, a partir do momento que se for liberado o uso do consultório para isso, com todo o cuidado que a gente tem que ter, tanto da parte do profissional quanto da família, para chegar nessa rotina, aí sim se marca. Deixar para levar a criança, de fato, numa emergência, se for algo assim de que não tem como esperar. Uma coisa importante a vacinação da criança não se deve deixar atrasar, porque a gente precisa trabalhar a imunidade da criança. Então, isso, aqui em Manaus, a gente tem algumas clínicas particulares que vão em casa, ou que tem aquele sistema drive-thru, e também os próprios postinhos do SUS, que tem as vacinações e tem dias específicos para essas vacinações. Então, assim, vacina não se deixa atrasar. A questão da consulta de rotina, principalmente bebezinho que a gente vê mensalmente, até um aninho, é uma consultinha por mês. Para os meus pacientes, eu uso a minha rede social principalmente para orientar, tirar as dúvidas. A mãezinha diz que o filho está com um problema tal, uma coisa que a gente consegue resolver aqui sem encaminhar. Sim, Que, orientações. Dá para ter essa coisa que a gente reinventou, né? Esse contato da internet, da rede social. E foi liberado, né? Foi liberada a consulta a vídeo. Então, assim, eu particularmente prefiro tocar, examinar, eu preciso disso. Até porque é diferente a criança do adulto. A criança, a gente precisa examinar, mas algumas coisas a gente consegue resolver numa mensagem, numa teleconsulta. Dá para ajudar, para evitar que esse paciente se locomova, que essa família se desloque até um serviço sem ser necessário neste momento de pandemia. Tirando a pandemia, claro, consulta mensal, e a tia Pri aqui fala sempre, uma vez por mês, para a gente se ver, para a gente pesar, ver a altura, ver como é que está a alimentação, ver o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, como é que ele se encontra, o que a gente precisa estimular ou não. Mas, no meio a esse caos que a gente está vivendo, a gente vai se adaptando. Então,
Eu tento ajudar os meus pacientes aqui pelo Instagram, alguns têm o meu WhatsApp pessoal, consultas domiciliares, que aqui a gente tem feito bastante para ajudar para essas mãezinhas. Então, assim, a gente vai até o paciente, então ele não precisa se deslocar, e também com todos os cuidados e proteções que se exige. Mas, se Deus quiser, passando tudo isso, a nossa rotina voltando, alguns ambulatórios já estão funcionando aqui em Manaus, algumas clínicas já estão abrindo, claro, com um número reduzido de atendimentos, com um espaço um pouquinho maior, para não haver aglomeração, respeitando principalmente as normas de segurança, tanto nossa como do paciente, aí as coisas vão fluindo. Mas se na cidade de vocês estiverem no momento de isolamento social, é isolamento social, se manter em casa, porque é isso que vai salvar vidas, é o isolamento. Demorar mais, né, a levar a sério, fazer o isolamento, mais vai se estender, né? Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que entender, né? Com certeza. Tem uma outra pergunta aqui, que eu achei bem interessante. A mãe mandou assim, como agir com as crianças nesse momento? Como explicar para elas, né? Assim, como que falar com elas? O que está acontecendo, né? Sim, eu acho isso importantíssimo. Inclusive, eu tenho uma filha de 5 anos. Então, eu acho que a gente tem que sempre... Acho não. O que a gente tem que fazer é sempre falar a verdade. Claro que existem maneiras de se contar um fato sério, que eles entendam na seriedade que é o coronavírus, o que está acontecendo, mas a gente não precisa assustar essas crianças. Principalmente também quando a criança está vendo o jornal, assistindo as notícias, vendo aquela quantidade de óbitos e tudo mais, a gente precisa sempre, claro, explicar o que está acontecendo, explicar o que isso pode acontecer, o porquê que a gente tem que se cuidar e de maneira lúdica para crianças pequenininhas, explicar o que é o coronavírus, a lavagem das mãos. Eu fiz, inclusive, com amigas aqui do ICAM, videozinho de lavagem de mãos, que são maneiras que a gente pode trabalhar a cabecinha da criança sem amedrontá-la, porque as crianças já estão em casa há bastante tempo, então vem a ansiedade, vem a angústia, e aí pode vir depressão associada, então a gente tem que estar trabalhando isso na cabecinha deles. A gente não pode, em hipótese nenhuma, omitir ou mentir. Mas é escolher a forma com que vai falar. E quando essa criança estiver participando de alguma conversa ou estiver ouvindo algum noticiário, é explicar. Não, minha filha, mas é assim, 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 assado. Então, assim, a gente tem que se cuidar para a gente não ficar doente. De fato, essa doença, ela é grave. Então, assim, e ir trabalhando. E o que eu tenho visto, as crianças estão muito conscientes, assim, eu vejo, converso com... Às vezes eles dão aula pra gente. Assim, quando estava começando os casos ainda na China, nas escolas já estavam sendo trabalhada a questão da lavagem das mãos, da higienização, do tossir, espirrar, usando... Então, já chegavam em casa contando tudo. Eu digo, eita, eu nem te falei nada ainda, Renata, que é a minha filha. E ela já estava dando aula. Eu digo, muito bem. Então, a gente pode subestimar eles, né? Sim, eles estão para frente, eles estão para frente. Eu tava indo na padaria e eu deixei minha máscara dentro de um saquinho assim no meu porta-luva e meu filho não viu. E eu entrei no carro sem máscara. Aí ele falou assim, mamãe, você tá esquecendo o principal, a máscara. O coronavírus vai te pegar. Eu falei, gente... Não, eles falam assim, coronavírus. É os coronavírus. É incrível. E eu vou dar uma dica para quem ensina, como que eu expliquei para meus meninos, que uma psicóloga me ensinou. Eu peguei um quadro negro e pro meu menino mais velho, tem 7 anos. E eu falei assim, ele achava que ele estava entrando de férias. Eu falei, filha, a mamãe vai dividir o quadro. Férias e pandemia. Férias, você pode ir na casa da vovó, a gente vai viajar, né? Muito bem. A pandemia, o que a gente vai fazer? A gente vai se cuidar, porque é um bichinho que a gente não conhece. Então, eu acho que fazer isso... Forma lúdica, né? Bem lúdico, para eles entenderem. É isso bem mais fácil. E conversar. A base é tudo, o diálogo é tudo. Se a gente conversa com eles, se a gente explica a situação, a gente acaba passando segurança, que é o que eles precisam, é segurança. Então não adianta a gente omitir ou esconder, nada está acontecendo. Não tem porquê. A gente tem que conversar, explicar a gravidade, mas sem assustar, sem amedrontar.
porque são muitos dias, a quarentena, os 40 já passaram faz tempo, né? 40 já Então, lá assim, atrás, já. as crianças estão fora da rotina deles. Estão sem escola, estão sem visitar parentes, estão sem poder ir para parquinho. Então, a gente acaba tendo que também se redobrar em atividades em casa para manter eles com a cabecinha ocupada. Muito importante, não deixar as crianças tanto tempo na internet, tanto tempo com, com, com É muito difícil. com aparelhos eletrônicos em si. A gente tem que saber brincar, saber fazer as atividades. Tem horinha da aula, que a maioria das escolas estão com aulas online, fazer as tarefas e sempre estar lembrando das obrigações. Apesar de a gente estar em casa, eu sempre digo, claro, criança é Não rotina. deixar Se de ter criança não tem rotina. rotina, justamente, uma criança sem rotina pode ser certeza que tudo desanda. Apesar dessa confusão toda, aí tem muita gente que está conseguindo. Não é fácil, porque eu também sou Não é mãe. Comigo, principalmente eu, como estou trabalhando, estou na linha de frente, o pai da minha filha, minha mãe me ajudam com essa questão das tarefas, eles que fazem, eu faço uma vez ou outra, mas é manter a rotina, é manter a rotina deles, as obrigações, para que eles entendam que quando tudo isso acabar, a vida vai seguir. E a gente não sabe ao certo quando isso vai acontecer e como isso vai acontecer. Mas sempre rezando para que isso acabe logo, né? E até tem uma pergunta também que estava falando assim, eu achei até interessante essa pergunta. Como que identificar o limite entre a atenção e o excesso de zelo com a criança? Porque assim, você tem que, né, ter a medida, né, o Com limite, só que certeza. até para não assustar a criança também, né? Até pra não, Eu acho que a né? palavra essencial é o bom senso. A gente tem que ter o bom senso das nossas atitudes. Se não é fácil para a nossa cabeça de adulto entender tudo que a gente está passando, essas manifestações que estão acontecendo, os óbitos e tudo mais, imagina na cabeça de uma criança. Então, assim, a gente usar o bom senso de sempre estar trabalhando, conversando com essa criança, mas ao mesmo tempo fazendo a sua autoanálise. E é bom conversar, dialogar sobre isso. Assim, às vezes até a gente que é da área da saúde, às vezes a gente fica conversando a respeito, tipo, tentando para amenizar, para tirar o peso, entendeu? A gente tem que mostrar para eles que a gente vai sobreviver a isso e que sim, isso vai passar. Nós temos que ser sempre otimistas, isso na vida, né? Mas que a gente precisa ter esse cuidado, tanto isso é saúde mental, que de fato nesse tempo de pandemia está todo mundo um pouquinho cansado, exausto de tudo isso, mas é ter a fé, a positividade que as coisas vão melhorar sim, é só uma questão de tempo, muita conversa com família. Se você estiver se sentindo exaurido, cansado, com pensamentos estranhos, alguma coisa no sentido, procurar uma ajuda psicológica. Tem muitos colegas fazendo atendimento online nesse sentido, porque a depressão chega silenciosa, é uma doença que mata também. Então, a gente tem que ter esse cuidado e nas crianças também. Se sentir que o comportamento do seu filho está diferente do habitual, que ele vem com comportamentos estranhos, coisas fora da rotina, que estão te chamando a atenção, procure ajuda. Não deixa as coisas aglomerarem ou piorarem para buscar uma ajuda nesse sentido. E sempre muita conversa, se apegar na sua religião, se você tiver, e ter fé, positividade de que, de fato, as coisas vão melhorar sim. Só uma perguntinha pra gente, pra eu Tá tranquilo, tá tranquilo. Ainda não me chamaram, tá tranquilo. Ainda me chamaram, então tô tranquilo. Na verdade, essa é agora uma dúvida minha, assim, depois eu faço da outra mamãe. Quando a criança está internada com Covid, os pais podem ficar juntos ou não? Tem algum... Ficam. Aqui no hospital que eu trabalho, fica um acompanhante. A gente não permite. O que acontece? Aqui são 3 andares, exemplificando. Aqui é o Instituto da Criança do Amazonas. Então, são 3 andares. No terceiro andar, nós deixamos o terceiro andar todo para Covid. Então, assim, a pessoa que chegar acompanhando a criança vai ficar a internação inteira, não se troca acompanhante, eles não descem para comer no refeitório, a comida vai até eles. Então, fica a enfermaria inteira isolada. Na enfermaria que eu estou agora, que é a enfermaria 2, são outras patologias. E aí vem crianças com outras doenças, não se misturam com
com os pacientes da pediatria que está isolada para isso. Mas sim, fica assim uma criança. A não ser em alguns serviços que a criança vai, infelizmente, para a UTI, e aí na UTI não se tem acompanhante. Mas na enfermaria, sim, a gente... Até porque criança precisa, não tem como deixar sozinho. Não precisa dar... Capaz que depois até faz exame no acompanhante, não, para saber se... Normalmente, se o acompanhante estiver sintomático, aqui a gente não faz. A gente encaminha para o serviço de adulto, porque aqui o serviço é só pediátrico. Mas ele já vem normalmente com a sorologia, ou o pai que já teve doente, aí agora é o filho. Mas sim, faz o exame para o adulto no serviço de adulto, aqui só infantil. E como aqui porque aqui é um pouquinho diferente, aqui a gente é a retaguarda. Então, assim, tem os pronto-socorros e aqui é onde a gente recebe as crianças advindas dos pronto-socorros. Então, o que vale também, eu acho que é pena lembrar, é muita sazonalidade. Mas aqui no Amazonas, agora, a gente estava que era para ser o surto de H1N1. Só que com a questão da pandemia, graças a Deus, as crianças todas em casa, ninguém na escola, a gente não teve síndromes respiratórias agudas graves, tanto como a gente tem todo ano. Então, assim, lembrar que também nem tudo é coronavírus. A gente tem H1N1, a gente tem adenovírus, a gente tem vários outros vírus que também causam a síndrome respiratória aguda grave. Então, esses que vêm para cá, vêm com síndrome respiratória aguda grave, e aí toda síndrome respiratória aguda grave, até que se prove o contrário, pode ser Covid. Então, depois que a gente tem a confirmação, aí sim se mantém ou não no isolamento. Mas o isolamento é essencial, isso. Pensou em coronavírus, isolamento. Eu falo que quem pode, né, fica o máximo em casa. Não, é a única prevenção, eu falo que é a única certeza que a gente tem. Né? Sim, de defesa, proteção. A única maneira certa de dar certo e salvar vidas é o isolamento, é o distanciamento. Para a gente terminar, teve muita mamãe que perguntou sobre os bebezinhos recém-nascidos, né? Como que cuidar deles, assim, na verdade, como prevenir, né? Ajudar a prevenção com eles, né? Porque é difícil. Isso é uma pergunta bem legal. As mãezinhas que tiveram neném, que saíram da maternidade, que estão com suspeita de coronavírus, elas podem amamentar. O cuidado com o bebê é que deve ser evitado. Então, toda vez que ela for manipular, se tiver necessidade de manipular esse bebê, usar luvas, lavar bem as mãos, passar álcool e uso de máscaras, que é o principal. Então, assim, o que a gente pode fazer não precisa tirar o aleitamento materno, pelo contrário, a gente incentiva o aleitamento materno com a proteção da mãe com o bebê. Então, deixa para alguma pessoa manipular o bebê, trocar fralda, botar para rotar, dar banho, e a mãe só amamenta dentro daqueles dias do isolamento que ela precisa ter, dentro da quarentena que ela precisa ter. Então, esse é o cuidado essencial, mas o mais importante é saber que o aleitamento materno não é contraindicado. Ele pode se manter. Claro que se a mãe não se sentir segura ou apta para isso, aí é uma outra situação. Mas aí você conversa-se com o pediatra, com o médico dela, e aí vai ter essa orientação e ela vai entender, tirar as dúvidas para poder amamentar com segurança. Porque às vezes elas ficam ansiosas, às vezes estão com medo por não ter a certeza, não ter as respostas, né? Medo de passar. Sim. Então, assim, se conversa com um profissional de sua confiança, para ele te dar essa certeza que ela precisa. Com certeza. Né? Inclusive, na maternidade já se é orientado tudo isso. Então, já tem trabalhos, estudos. Então, todas as maternidades têm seus protocolos para ensinar essas mãezinhas e passar segurança para essas mãezinhas. E cabe a nós, pediatras, que vamos receber essas crianças na puericultura, orientar direitinho essas mães, essas famílias quanto a isso. E o álcool em gel para criança, a partir de qual idade que pode? Ou não tem? Não tem uma idade certa, mas a gente tem que ver muito como vai o comportamento da criança. Aquela criança que bota muito a mão na boca, vamos lavar a mãozinha com água e sabão e deixar o álcool em gel para uma necessidade na rua, alguma coisa que não possa lavar. Mas o principal é lavagem das mãos. A segunda opção vem como álcool em gel. Agora, uma coisa importante é o uso de máscara em crianças menores de 2 anos, não usa. Porque corre o risco de a criança
ficar asfixiada, se engasgar e não conseguir puxar a máscara, e acaba que ela fica mais agitada e acaba passando o olho na mão, o olho no nariz, o olho na boca, e Às acaba aí vezes se é até proliferando pior, né? mais, com certeza. É até pior, né? O que eu Porque tenho se a visto gente sente muito, sim, o que eu tenho visto muito é aqueles face shield, muito legalzinho. Inclusive, eu atendi um bebezinho e ele tá com 7 meses, ele foi com a, e tava lá, todo bonitão dentro da máscarazinha dele. eu vi um chapéuzinho num site americano que já tá vindo, né? Eu achei o É. máximo aquilo. E aquilo ali Gente, passa bicho, álcool, lava com água e sabão, pronto. é prático, né? Sim, com certeza Olha, seguro. eu queria muito te agradecer esse tempo. Eu sei que tá a maior Oh, correria aí, né? Quero marcar depois que passar tudo isso pra gente tirar dúvidas, assim, claro. da pandemia, os habituais mesmo. Muito Sim, a obrigada gente de pode coração, combinar. Eu que agradeço. O né? que vocês precisarem, podem contar comigo. A gente pode bater papo sobre puericultura, sobre desenvolvimento infantil, com o maior prazer. Estou aqui para somar, ajudar e, se Deus quiser, isso tudo vai passar logo para a gente ter nossa vidinha de volta, nossas rotinas de volta. Meus pacientes, que eu estou vendo um monte de mãezinha entrando aqui, meus pacientes de volta, que eu amo demais. Eu sempre digo que é a tia Pri, né? Eu sou a tia Pri. Então a tia Pri É, aproveita até para dizer que a tia Pri tá morrendo de saudade dos menininhos dela, dos meus filhotes, mas em breve, se Deus quiser, tudo vai estar vai passar fácil. normalizando, mas sempre, e o que eu enfatizo muito, é a gente ter esse cuidado, ter essa conscientização de trabalhar ao nosso redor isso. A gente não vai mudar o mundo, mas se a gente mudar o nosso ladinho, as coisas vão melhorar. Então a gente fazer a nossa parte, a gente se Pode ser em cuidar, vão, né? com certeza, a gente se cuidar bastante, orientar as pessoas que não têm informação, passar a orientação, ter muito cuidado com fake news, que isso é muito chato, isso pode causar sérios problemas, e estimular hábitos saudáveis, alimentação saudável nesse tempo de Covid, tomar bastante líquido, manter as vitaminas, manter dentro do possível uma atividade física dentro de Dentro de casa, casa, para melhorar até a questão da saúde mental nossa. E precisou sair de casa, máscara, luva, álcool, lavagem das mãos, lisoforme, o que tiver aí ao alcance, né? com certeza. E no que você precisar, e no que vocês precisarem ou quiserem bater um papinho aqui com a tia Pri, é Pode só a gente deixar que eu marcar vou que lá. a gente conversa sem Eu vou problema te nenhum. falar tudo. É um prazer E meu enorme. agradecimento, assim, vocês da saúde, eu acho que a gente, eu brinco, eu falo muito com meus filhos, que esse negócio de super-herói hoje são vocês, né? Oh, Então, assim, o meu respeito, o meu agradecimento, né? Principalmente na região que você tá, eu acho que é uma região, assim, que deixa a gente muito com o coração apertado, né? Vocês estão uhum. em vista da minha, que Minas Gerais, assim, não tá tão ainda aquele pico elevado, e vocês, assim, estão passando por um momento muito difícil. Então, assim, é uma minha homenagem mesmo, meu agradecimento e, assim, e o meu respeito. Que bom que Obrigada. você se curou, assim, assim, A plaquinha do sobrevivi. eu fiz questão de pôr porque lá no meu stories, porque eu acho o máximo. E um vídeo que vocês fizeram com as bexigas também foi a coisa mais linda. E depois eu quero até repostar. Muito Pode obrigada mesmo. repostar. Eu que agradeço. E vamos seguir em Manda um beijo pra frente, pensamento positivo e, se Deus quiser, a gente vai sobreviver a isso. E vamos aproveitar só aquela última vez para a gente ter cuidado com as nossas crianças, se proteger. E precisando, eu estou aqui. É um prazer imenso mesmo. E agradeço em nome de todos os meus colegas da saúde. E eu agradeço também sempre aos colegas de saúde, porque vocês. não é fácil tudo isso, não é fácil para ninguém, mas está todo mundo dando o seu melhor. Dentro do que a gente é capaz de fazer, eu tenho certeza que todo mundo está. Isso vai desde o senhorzinho da limpeza ao diretor do hospital. Então, assim, isso em todos os serviços. O grupo está muito unido em prol Tá de dando salvar a essas dor, vidas. né? Com certeza, com Passando o certeza. limite, né? Com certeza. E é um prazer imenso. Toda vez que precisar conversar sobre nossos Pode pequenos deixar, eu vou te também, chamar. é só chamar que a Tia Pri tá por aqui. Obrigada, viu? De Bom nada, trabalho aí. amor. Obrigada.
Tchau, Fiquem tchau, com gente. Deus. Obrigada. Um Até abraço a mais. Tchau. todos. Tchau, tchau. Tchau.